Senhor Marcelo, segundo Bom, livro seu aí. coloquei um pouquinho da área de histórias, no geral. Era pra ser um outro livro, mais coisas da vida. Que é um livro que eu acho que eu quis gostar. Olha, o cara sacou o calibre grosso. Não, agora, ô, meu amigo Marcelo, quando você traz esse cara aqui, você vai ter que bancar. Temos aqui dois. Não use o nome dele, irmão. Temos aqui Oi, dois. use o nome desse carinho. Eu e o Kiz, a gente já ficou aqui, Instagram tá perto. A gente ficou em estado de alerta. A gente ficou em estado de alerta aqui. A gente ficou. Bora. Boa. Agora. Vamos lá. Ele tem até poucas anotações, porque logo depois de eu comprar essa versão aqui daí de Pro dos Diálogos de Platão, no terceiro, que eu acho melhor. Eu comprei uma coleção de livros também de Platão, que eu acabou. Da Britânica Great Books, a gente pode falar sobre ela Depois. em algum outro momento. Mas é uma edição em si que eu tenho muito carinho por conta de dois diálogos. Que é Fedro, é sobre beleza, mas o principal, e que me marcou muito com a vida, é o último diálogo, meio que conhecido com Sócrates. Deixa eu aqui. Sócrates vivo, que é Fedon. Eu reli esse ano, e eu acho que foi a minha primeira verdadeira experiência com a filosofia. É um diálogo, não sei se eu chamaria de triste ou de quase libertador, porque eu lembro que a primeira vez que eu li ele foi... Agridoce, talvez. Agridoce é uma boa. A primeira vez que eu li ele foi num trabalho do segundo ano do ensino médio, e o meu professor de filosofia, grande Luiz Cláudio, adoro ele, mas ele passou pra gente ler esse diálogo e ele pediu uma resenha dele pra gente. Eu li esse diálogo muito rápido, porque os diálogos de Platão geralmente são curtos. Eles são gostosos de ver. Só que são muito bens. Uma experiência literária que para mim é sempre surpreendente, porque eu nunca consigo deixar o livro de canto, cara. Não dá, não dá. Um escritor maravilhoso. Ele é incrível. Escritor maravilhoso. E O cara sacou o Platão na mesa. O cara sacou pra... foi um livro que me marcou muito, porque por muitos anos eu tive muito problema em aceitar a morte. E esse foi uma das obras que me marcou até uma leve volta sobre isso. Tolkien foi que me ajudou a me reconciliar com a morte. Platão, Tolkien e Titicubo. Me ajudou. Tá. Kit Kubo é de qual? Bleach. Bleach? O mangá de Bleach. Ele trabalha a morte e o mito. Sim. E é muito... acho que é muito maduro. E isso, você vai vendo o Sócrates tratando em todo esse diálogo, tipo, todos os discípulos, amigos dele, ficando triste, chorando. E ele explicando um pouquinho como é que funciona o ciclo da morte para os gregos, deles indo para Hades, que é o submundo, aí tem o Campos Elíseos, que são os grandes heróis, e tem outras divisões do submundo. E ele em paz. Ele falou assim, não, tipo, todo mundo é uma injustiça, você tá assinando, tipo, você é condenado pelo que você tá falando, você só conversa com a gente, você faz perguntas, eles, tipo, estão sendo autoritários, etc. Que são assuntos também universais, que já conhecia desde antes de Cristo. Sim. E ele, em paz, ele falou assim, gente, não precisa se preocupar. Tipo, tá tudo bem. Pelo menos eu vivi uma vida boa. Aí a esposa dele também aparece, é mencionada também. E no final do diálogo, que é bem curto, ele morre. Sim. E... ainda se cutinha. Exato, veneno. Sim. E por que eu estou focando nesse diálogo? Porque foi o diálogo que eu fiz a análise. E foi muito difícil eu fazer essa análise no segundo Quantos ano. anos você tinha? Eu tava no segundo ano, eu tinha 16? 15. 15. Meu professor, esse E meu... assim, vou te falar que Platão é um filósofo bem acessível, Sim. mas para fazer análise né? Como a gente falou, os filósofos eles são densos, até Platão é denso, cara. Você tem que prestar muita atenção enquanto você tá lendo, embora a linguagem seja mais simples, bem convidativa. Mas eu lembro que eu sou... parece simples. E eu lembro que eu comecei a pensar muito de morte, porque naquela época eu estava vendo muitas mortes ao meu redor. Muito, tipo, demência, câncer, eu estava vendo muitas pessoas próximas morrer. Então, eu fiquei pensando muito daquilo e eu não sabia nem muito direito mais ou menos o que eu escrevi. Eu acho que eu devo ter feito uma análise meio merda, assim, um fechamento meio merda. Fiz de outras pessoas também, porque eu cobrava.
Eu fazia trabalho de outras pessoas em filosofia porque eu comecei a gostar da matéria. Você cobrava? Eu cobrava. Certo. Fez um dinheirinho ali. Uns rolezinhos do ensino médio foi cobrado com dinheiro alheio. Trabalhei em filosofia. Mas ele me marcou porque até hoje a morte é um tema que me faz pensar muito sobre. Uhum. E a morte de um grande mestre. E a morte da maneira E que... é uma morte injusta. E a morte injusta, mas que da qual ele não fugiu. Não. Ele tinha a oportunidade, ele Tinha não um fugiu. dia. Ele ficou, cara. Sim. E com isso, esse pequeno momento dessa escolha, da escolha de beber o veneno, pronto. O cara fundou a filosofia ocidental. Exato. Inclusive, é incrível. Sim, inclusive, uma das primeiras coisas que eu aprendi no curso de filosofia é que esse é um elemento definidor de um filósofo. Você está disposto a morrer pelas suas conclusões. Você defende aquilo como verdade. A filosofia não é apenas um conjunto de ideias abstratas que funcionam meio que num vácuo mental, né? Sim. Não, Elas existem com base também na sua própria história e também com base nas suas próprias escolhas. Então é aquilo que o Kiesel acabou de falar, né? O filósofo ele está disposto a realmente morrer pelas escolhas e pelas ideias dele. Ele realmente acredita nisso. É aquela que eu vi isso em algum lugar que se você estiver pendurado num precipício, num galho, e esse galho fosse as suas ideias, você se seguraria nele ou pularia para outro? pô, segura aí. Então, assim, Sócrates segurou e ele foi pronto, tá aí, ó. Sim. É incrível o legado que ele deixou pra gente com essa história. E todos os diálogos muito bons, inclusive eu adoro o Fedro, eu adoro os sofistas e vários outros, mas Fedro pra mim tem essa parte um pouquinho mais emocional porque ele também fala muito de psicologia, porque é uma das vezes que Platão fala sobre a alma. Sei que o Sócrates ele debate muito sobre a alma e sobre a existência da alma, Sim. e qual a consequência da existência da alma, se as memórias estão na alma, por exemplo. E você, eu não vou ser realmente esquecido, etc, porque minha alma tem minhas memórias. Sim. E depois eu vou voltar. E o legal disso é que isso daí, ele também... Posso pegar? Ele também fala aqui no Fedro, e o Fedro, eu espero não estar confundindo, porque eu li em inglês, eu não sei se o nome corresponde aqui igual, mas é o diálogo que ele também fala da alma ali, também fala, e ele fala e esses discursos sobre a alma, eventualmente vão inspirar o Platão, que escreveu também as obras sobre Sócrates, e Aristóteles já botar aí e vai fundar, entre aspas, ali a psicologia com os estudos dele sobre a alma. Então, é algo que fundamentou a gente. Nós estamos aqui por causa desse filho da puta grego aqui. Muitas coisas são pelos gregos. Nossos homens. Filho da puta do jeito mais legal, mais carinhoso. Tudo isso você chama um amigo. Exato. Entendeu? Este filho da puta. Mas muita coisa pelos gregos. Muita coisa. Tipo, grande parte das ciências vieram dele. Ponto. É o que possibilitou Aristóteles, depois Andaluz tinha, depois Tomás de Aquino, depois Descartes. Nossa, exato. Fedro é uma coisa. O Fedro é tão maravilhoso, né? O Fedro, o discurso dele sobre como a alma. É ali que vem aquela imagem da biga, né? Sendo levada pelos dois cavalos, e um cavalo escuro e o tamanho branco. E você meio que fazer a média entre os dois, porque um deles acaba te governando se você não for de perto o suficiente a perceber. A noção platônica de que a alma veio do mundo dos deuses, mas a nossa é imperfeita, ela é uma mera cópia do ideal de alma, são os deuses. Então, assim... Tem muita coisa. Eu lembro que... Nossa senhora, que negócio incrível. E ler o diálogo de Platão, muitas vezes você tem que ler, aí você fecha, respira e fala assim, ok, o que eu acabei de ler? É uma experiência reveladora. Sim, diria, são menores. Os grandes autores, eles dão eles têm é como se fosse uma experiência reveladora mesmo. Porque Sim, e uma outra coisa também, me ajudou muito a lidar com a morte, todo esse diálogo me ajudou a, tipo assim, cara, eu acho que eu gosto de filosofia. Enquanto minha sala reclamava, odiava a aula de filosofia, eu comecei a adorar a filosofia. E um dos motivos da gente estar conversando hoje em dia é por causa disso. Sim. Aconteceu. E são gostos que os três têm em comum, então, né? Foi uma pequena ação que o meu professor colocou que gerou uma cadeia de consequências até aqui. Foi sobre morte também, que tem o conto das 3 mortes. E que hoje em dia eu penso em morte de um jeito como se fosse realmente uma passagem. E graças a também Gandalf. E no final do Senhor dos Anéis ele fala, a morte nada mais é do que uma nova aventura. Sim.
É uma passagem de uma realidade para outra. Exato. E É a viagem de barco pra ilha de Valinor. sim, e é o que Sócrates também fala. É uma nova aventura que eu estou indo, uma outra passagem. Porque pra ele era. Nós somos formas mal constituídas e sombras apenas dos mundos ideais, né? Das realidades ideais, metafísicas, e pra onde a gente eventualmente sai, de onde a gente sai e faz o eterno retorno. Sim. Tudo bem que demorou talvez uns 5, 6 anos pra mim societizar isso. Tudo bem. Essa é a vida. Se não demorou Passou 5, 6 anos pensando em Platão, o que pra... Cara, Não foi tudo isso. Assim, se você fica um bom aninho lendo ali Platão numa boa, digerindo pelo menos um diálogo só de Platão, já é um ano muito mais bem gasto de leitura do que um ano lendo 50 tons de cinza. Não, e assim, quando você lê Platão, duas coisas acontecem. Primeiro, você sai um conversador muito melhor. Sim. E segundo, você passa a odiar debates na internet. Porque você percebe como era um debate no mundo clássico. Cara, o Eu Te Demo é um diálogo maravilhoso, cara. Coisa maravilhosa. E às vezes era diálogo que acontecia na rua. Você tava sendo no mercado. É basicamente assim, todas as grandes farsas do debate estão ali no Eu Te Demo, é só ler. Sim. Cara. Não, eu Platão deu de presente pra deu. E, cara, o sofista também me faz muito pensar sobre caráter. Como ser o sofista? Puta, nossa, Deus do céu. Eu vi aqui o podcast e nós odiamos sofistas. Assim, Calma. mas o meu não muito apreço por advogados também começa por causa do filme. Mas acontece. Mas é um livro que me marcou muito, tanto não só por ser Platão e ser Aristóteles e o último diálogo em vida de Sócrates, mas por todo o contexto também que ele me fez colocar. Ele me jogou pro mundo da filosofia, e enquanto tinha uma sala de 28 alunos, eu fui um dos únicos 2 que gostou do tema, me levou até aqui. Porque se não fosse também filosofia, eu não teria chegado na psicologia. E eu não teria feito, provavelmente a nossa amizade seria muito diferente, ou talvez ela nem existisse. Sim. Olha aí, até tô querendo então que fosse desse jeito aí mesmo, que eu já não aguento mais conviver com... Potter, né? É triste. Já deu já, cara. Mas aí, Enfim. normalmente leiam diálogos também, que são curtinhos. Sim, Elas são não- curtos, né, cara? Assim, Mas existem alguns que têm níveis de dificuldade superior e inferior, né? Um bom pra começar é o Menon. Isso. Menon é um bom pra começar. O Tifron é interessante, na verdade. Antofistas eu acho um bom começo. Apologia. Apologia. Apologia também é interessante, que é o discurso do Sócrates. Sim. Eu adoro o jeito que ele começa, que ele fala, nossa, tão eloquente foi o discurso do meu acusador que até eu me esqueci de quem eu era. Muito debochado. Nossa, não. Sócrates era muito debochado. Já era debochado pra caramba. Que cara engraçado, né? Mas é muito divertido ler também, porque é uma conversa muito... É difícil, de certa forma, que eles vão aprofundando, só que é muito divertida de ler, assim. Eu lembro que ele estava discutindo com um sofista no diálogo Hípias. Não sei se era o maior ou era o menor, mas era um dos dois, a maior ou o menor. E o Hípias era um cara muito orgulhoso que não aceitava que discordassem dele. Então o Sócrates meio que finge que tem uma pessoa que tá discordando dele e ele tá só passando a mensagem, né? Ele fala assim, eu ouvi dizer por aí que os caras estão falando que a sua filosofia, né, que tem uma pergunta que a gente poderia fazer que é isso e isso. E o Hípias fala, mas a minha ideia sobre isso é tal. E o Sócrates repete, mas tem algumas pessoas que falariam. Me disseram. Um amigo meu falaria, e aí ao longo da narrativa ele vai deixando mais claro, né? Que ele fala assim, o Hípias pergunta, nossa, mas esse amigo é muito chato seu aí, que fica dando esse tipo de opinião. Onde tá esse cara? Aí o Sócrates fala, toda vez que eu chego em casa ele tá lá. Ele é maravilhoso, bom que eu tô. Ele mesmo, é muito bom. Tem uma tirada que eu amo, que é, eu vim para um duelo de intelectos, mas você veio desarmado? A inteligência te persegue, mas você é mais rápido. Você é mais rápido. Então bom. Exato. Bem, é isso. Temos aí Platão.